Boa noite a todos, que a paz, que o amor do Cristo esteja nos nossos corações. Para mais uma noite em torno do Evangelho de Jesus, no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E vamos para o estudo de hoje. Antes, façamos a prece. Senhor Jesus, amigo dos nossos corações, mestre de nossas almas, aqui estamos, mais uma vez a pedir o amparo, a proteção, a sustentação, a inspiração para este momento em torno do Teu Evangelho, Jesus. E tendo assim como sustentação a nossa querida Teresa d'Ávila, Rafael Birajara, Francisco de Assis, que nos envolva em paz, em luz e amor, e a todos que estão sintonizados agora ou que irão ver depois, recebam também essas bênçãos de paz, de saúde, de luz e de amor. Graças a Deus. E agora vamos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 22. Não separeis o que Deus juntou. E vamos falar da indissolubilidade do casamento. Diz assim: alguns fariseus também vieram para junto de Jesus para o tentar. E lhe disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele lhe respondeu: não leste que aquele que criou o homem, desde o início os fez macho e fêmea? E que lhes disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim ele não será mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Por que então, replicaram os fariseus, Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de separação e a repudiasse? E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o princípio. Também eu vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher e que não seja em caso de adultério, e se casar com uma outra, comete um adultério. E todo aquele que casar com uma outra mulher que tenha sido repudiada, também comete um adultério. Está em Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9. É muito interessante a gente observar que existem duas leis. Está se falando aqui da lei humana, mas principalmente da lei divina. Porque o que ele quer dizer? O que Deus uniu, ninguém poderá separar. O que está unido no céu, estará unido na terra. O que está separado no céu, está separado na terra. Então, é preciso que a gente entenda que está se falando de amor, de sentimento e não de banalidade. Então, nossas uniões, todas elas foram afirmadas no plano espiritual. Quando nós encarnamos, nós já trazemos na nossa planilha reencarnatória, com quem a gente vai encontrar, casar, já foi feito tudo diante das nossas necessidades, porque aquele que vem, o companheiro, a companheira, tem a ver com a nossa história, com a nossa vinculação de caminhada evolutiva. Então, aquelas uniões que a gente vai entender que nós estamos no plano de provas e expiações, quer dizer que a maioria das uniões são de provas e expiações. Mas não quer dizer que no primeiro embate, no primeiro momento, a gente separe um do outro. Por não aceitar, primeiro, fulano era assim, agora está diferente. Nós somos individualidade. E para a gente se conhecer, é preciso caminhar juntos, estarmos, acordar um do lado do outro, perceber as dificuldades, coisa que a gente não tinha ainda conhecido e que a gente passa a conhecer, mas se essa união foi por sentimento, não vai se separar assim.
Não é por aí. Então, a gente observa que a união, quando um homem e uma mulher une por laços de afetos mútuo, é a afinidade entre os espíritos. Essa união é por si só, indissolúvel, ninguém vai separar. Só a morte. E mesmo assim, após a morte do corpo, essas almas continuam caminhando junto para também contribuir com outras formação de família, e aquilo que não terminamos nessa, possamos continuar e terminar no outro. Então não é a morte quem vai nos separar. Ao contrário, os laços vai cada vez mais se estreitar. Então são aquelas consideradas almas afins. São aqueles que já caminharam muito e outros que estão começando a caminhar, mas que as afinidades já brotam. Gente, é importante saber que quando é do coração, abala-nos, abala sim, mas não é motivo para separação. Então essas são as uniões formadas na espiritualidade. A gente lembra lá no livro Nosso Lar, que tem lá a fonte das águas, né? Que diz que as uniões dos que saem lá do nosso lar são afirmados ali naquele local. Então sabe que a pessoa tem as dificuldades, tem as necessidades, mas a gente está preparado para poder vivenciar isso e caminhar. E então a gente vai entender que não é a questão, fulano é mal, bate, isso a gente tem que evitar. Mas, pelo algumas bate-boca, porque, ninguém pensa igual não, tá? Então, nós somos individualidade. E como individualidade, nós pensamos diferente. Mas, respeitar o ponto de vista do outro. Respeitar a escolha do outro. Se eu gosto de açúcar, o outro não gosta. Se eu gosto de doces, caramelizado, o outro não gosta. E respeitar. Não é querer impor que o outro coma aquilo que eu como, que outro frequente o ambiente que eu frequento. A gente tenta caminhar junto. Seria bom assim, né? Até porque muitas vezes, muitos caminhos que nós oferecemos ao parceiro ou à parceira não é tão bons. E aí a gente vai forçar o outro a querer aquilo? Então não, dá-se o respeito. Então, vamos saber que nós pensamos diferente. Somos individualidade, mas não é motivo para se separar. Antes de tudo, tenhamos respeito um pelo outro. Respeite. Eu não gosto dessa religião. Mas quando vocês namoraram, noivaram, né? Que antigamente era namoro, noivado para ser casamento. Hoje em dia começa já no final, né? Por isso que as dificuldades cada vez mais é maior. Por quê? A pessoa já estava naquela sua questão da fé, seja católica, evangélica, seja protestante, seja muçulmano, seja umbandista, o que for, seja espírita. Você, quando viveu, não é dizer, quando casar muda, não muda. A não ser que o parceiro não esteja firme naquilo que ele vive. Mas respeita, porque dá tempo para tudo e dá condição. E então, quando fala nessa questão que não se separa o que Deus uniu, é da lei de Deus. É quando o coração toma partido. Vamos lembrar que no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 4, tem a questão que quando fala de muitas uniões aonde o coração não tomou partido, foi só o interesse material, foi só a questão da atração física, foi pelas facilidades que o outro possa te proporcionar, tanto o fêmeo quanto o masculino. Então, é necessário que o coração tome partido disso, porque senão qualquer ventania, qualquer tempestade é suficiente para fazer essa separação. Então, uma das coisas que a gente usa muito
no trabalho da família, não tem receita para ninguém, gente. É a experiência do dia a dia. Mas uma das coisas que a gente aprende é a conversa, é o diálogo. Ter esse tempo para os dois. Conversar, né? Saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Porque às vezes a gente acha que o outro está bem, está gostando. Ele está calado, não está falando nada, não está reclamando. Será que ele está gostando? E vamos ter esse hábito, mesmo do cansaço, durante o dia. Hoje em dia é comum a mulher trabalhar, né? O homem também, muitas vezes a gente está vendo muito mais homem em casa do que as mulheres, estão fazendo muito trabalho online. E aí dividir, compartilhar as tarefas, né? Cada um fazendo a parte, e o outro não faz ainda bem feito, mas aceita, ensina, sem humilhar. E conversar, gente. É muito interessante a conversa, porque a conversa vai nos aproximando um do outro. Casamento não é só sexo. Ao contrário, o sexo faz parte. Mas chega um momento, se a gente caminha com esse há muito longo tempo, vai chegar um momento que o sexo para a gente é a menor parte dessa união. Mas estar junto, gostar de estar junto, gostar de ver programações, participar de diversões, até da religião, se puder, melhor ainda, né? Então, vamos aprender a viver não só, mas a conviver um com o outro. E aí a gente vai entender que ali existe sentimento, ali existe respeito, ali está na construção do amor. Não desse amor de troca, mas do amor de doação. E aí é necessário que a gente saiba que quando as coisas estão de acordo com a lei de Deus, caso contrário, quando predominam os interesses puramente materiais, é fonte de dores e sofrimentos, por contrariar a lei de amor. Então a gente vai entender, compreender e vai entender aqui o pensamento da nossa querida Teresa d'Ávila, quando lá no capítulo 41, ela vai falar sobre a questão do pecado, do temor a Deus. Não fala do amor a Deus, né? Com o pensamento católico da sua religião que ela tinha, ela fala sobre, aqui no capítulo 41, o temor de Deus, como nos havemos de guardar dos pecados venais. Ou seja, tudo era pecado, né? Pensar é pecado. Como é que a gente deixa de pensar? Agora, escolher o nosso pensamento é diferente. Porque tudo que nós pensamos, falamos e agimos vai cair na nossa por nós mesmos. Então, vamos ter uma forma de pensar. E lá no item 6, ela diz assim, ó. Daqui procede outro inconveniente, que é julgar mal a outros, quando não vão por vosso caminho, e entretanto são mais santos do que vós. Ou está dizendo aqui, que muitas vezes aquele a quem julgamos é melhor do que nós. Mesmo com todo o erro que ele tenha, ele tem qualidade também. Assim como nós também temos defeitos e qualidades. Então Jesus nos dá a lição. Não julgueis para não ser julgado. O mal não se divulga, o mal se trabalha para transformá-lo em bem. É orar. Tem coisa melhor do que orar? Orar pela dificuldade do outro, pela necessidade e da necessidade da nossa falta de entendimento em relação à dificuldade do nosso parceiro ou da nossa parceira. Porque a gente quer as coisas tudo bonitinho, prontinho. Aí não vai dar trabalho, né? E a gente não veio para trabalhar? A gente não veio para se burilar? E tem coisa melhor do que compreender, entender a necessidade, a dificuldade do outro? Então vamos aprender a buscar em Jesus, a buscar nessa espiritualidade amiga, os ensinos para colocar na prática da nossa vida. Porque aquilo que a gente não fez bem feito nessa encarnação, não se preocupe, porque na próxima a gente vem. Continua até a gente fechar o círculo, que a gente fecha esse círculo com a lei de amor.
não com a lei da desunião, do desentendimento, da incompreensão. Então ela continua dizendo ainda para nós assim: isto acontece especialmente a nós, que não temos estudos. Aí vamos trazer para a questão do estudo doutrinário. Olha a doutrina espírita nos explicando tudo, nos trazendo a luz desse evangelho redivivo. Para nós, essa dificuldade da comunicação, da convivência com o parceiro, né? Por que essa dificuldade? Quem é este que caminha comigo e que me traz tanta dificuldade? A gente esquece que também nós estamos sendo dificuldade para eles. Então, e ela continua dizendo: há outro mal, em certas ocasiões, em que seria conveniente e até obrigatório falar, não ousareis fazê-lo, por medo. Olha, ela diz que não vai falar por medo. Olha só, e quando a gente entende que esse medo, né, que muitas vezes nos impede de caminhar, de progredir, então a gente não pode ofender ao outro, mas buscar esse conhecimento, o que eu devo fazer para modificar essa situação. E aí a gente vai. E aí ela diz aqui mais: não ousareis fazê-lo por medo de cair em algum excesso. Chegarei mesmo a dizer bem daquilo que devereis condenar como abominável. Aí ela está falando na questão da tentação. E nós vamos passando por ela. Nós somos espíritos ainda inferiores, espírito perfectivo, é melhor, né? E aí a gente está no caminho do aprendizado, não do mal, do aprendizado. O mal é escolha nossa. Então, para que falar mal? Para que julgar o outro? Não é necessário, né? Então, vamos buscar junto a Jesus, quando ele diz que essa carta foi dada para a mulher, que os homens davam, porque a mulher também não pode dar, né? Por dureza dos nossos sentimentos. Mas a gente sabe que existem casos e casos. E a gente vai saber que a lei divina é uma lei imutável, não muda em nenhum tempo, em qualquer país, em qualquer lugar. A lei humana muda. E então, essa questão da união, são união de corações, não de interesses pessoais, nem materiais. Que Jesus nos abençoe, que a nossa querida Teresa nos envolva em paz, em luz e amor. Vamos para a prece agora. Obrigada, meu Deus, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga do Centro Espírita Teresa Fraternal, Teresa Dávila, Rafael Birajara, Francisco de Assis. Que a paz do Cristo permaneça em cada coração. Um bom final de noite e uma boa semana, com muito estudo, muito trabalho e muita reflexão. Paz e luz a todos os corações. Graças a Deus.